O próximo vídeo, então, é sobre a sequência Fibonacci. Bom, uma sequência Fibonacci é aquela sequência que você tem lá, inicialmente, os valores 0 e 1, aí você soma 0 e 1, eu tenho o próximo elemento que é 1, aí 1 e 1 eu tenho 2, 1 e 2 eu tenho 3, 2 e 3 eu tenho 5, 3 e 5 eu tenho 8, 5 e 8 eu tenho 13, 8 e 13 eu tenho 21, 13 e 21 eu tenho 34 e 21 com 34 eu tenho 55. E o objetivo do exercício é gerar essa sequência. Nesse caso, vamos gerar essa sequência utilizando uma string, ou seja, vamos criar uma função que entra com um número qualquer e a partir desse número ele gera a sequência correspondente a esse número, né, no caso, de tal forma que se eu entrar, por exemplo, com o número 0, ele vai me retornar 0. Se eu entrar com o número 1, ele vai retornar a sequência 0 e 1. E se eu retornar, nesse caso, o número 10, ele me mostra essa sequência 0, 1, 1 até 55. Então, nesse caso, a minha função ela é uma função que vai ter como retorno uma string. Então vamos abrir aqui, nós estamos no VBA, a gente vai inserir então um módulo, vamos inserir o módulo. A partir do módulo vamos inserir então uma função que se chama, por exemplo, Fibonacci, vamos colocar Fibonacci 01, ok? Fibonacci 01 é uma função pública. Então nós temos como parâmetro o x do tipo, vamos mudar n do tipo inteiro e ele retorna uma string, ok? Bom, para a utilização então de uma sequência Fibonacci, a gente tem que definir algumas variáveis. Então nós temos uma variável i do tipo inteiro para armazenar os elementos do comando for. Nós temos então uma outra variável, por exemplo, n1 do tipo inteiro para armazenar o primeiro elemento, n2 do tipo inteiro para armazenar o segundo elemento, e nós temos o resultado como sendo inteiro para armazenarmos o resultado. Ok? Nós temos também que definir uma string que nós vamos utilizar para armazenar a string gerada pela sequência. Bom, então, inicialmente, se o n for igual a 0, então a minha sequência é fácil. A minha sequência ela é composta apenas do número 0. Caso contrário, se o meu n for igual a 1, então eu tenho a minha sequência como sendo formada pelo número 0 e pelo número 1. Agora, se não for 0 e não for 1, então eu tenho que gerar uma nova sequência. Só que essa nova sequência ela começa a partir do meu número 0 e 1. E obviamente eu vou adicionar outros números. Nós sabemos que o primeiro elemento é 0, o segundo elemento é 1, e eu faço um for a partir do número 2 até um certo n, que é justamente o número que eu quero calcular a minha sequência Fibonacci. Então, eu tenho que o resultado, a princípio, seria igual a n1 mais n2, né? O n1 automaticamente recebe o n2, ele faz uma atualização, e o n2 recebe então o valor do resultado, ok? Gerando então uma sequência dentro do meu laço, né? Então, nesse caso específico, eu tenho o next i. Bom, como nós temos que gerar então uma sequência dentro
dentro do laço, então fazemos o S é igual ao S. Por que nós fazemos S igual ao S mais alguma coisa? Porque vamos pegar então essa sequência inicial que aparece aqui, e vamos acrescentar novos elementos. Como nós estamos trabalhando uma string, para que possamos acrescentar novos elementos, utilizamos então o sinal mais. Qual é o próximo elemento? Inicialmente é um espaço em branco, aqui não é mais, né? É o e-comercial, o valor do res. Por que nós colocamos então esse e-comercial? Porque nessa sequência eu estou somando, então, nesse caso, o s, que é uma string, mais uma outra string, que é o espaço em branco. Só que o res não é uma string. O res é uma variável do tipo inteiro. Então, string e inteiro são diferentes. Para que eu possa concatenar, eu uso, então, o e-comercial. Ok? Bom, nesse caso específico, eu posso, então, agora mostrar o resultado da minha operação. Ou seja, o resultado vai estar armazenado dentro da minha variável S. Então eu faço um Fibonacci 01 recebendo o S. Muito bem, então vamos avaliar aqui. Se o n for 0, a minha sequência é só o 0. Se o n for 1, a minha sequência é 0 e 1. Se o n não for 0 nem 1, ele é automaticamente diferente desses dois elementos. Eu faço um for de i valendo de 2 até esse número, faço a soma, mostro a sequência e atualizo os elementos. Muito bem. Agora vamos então inserir uma sub chamada teste Fibonacci, por exemplo, onde faremos então o teste da minha sequência Fibonacci. Então podemos imaginar que eu tenha um n, né, do tipo inteiro. Faço a leitura do n usando um comando inputBox. Então entre com um número inteiro, por exemplo. Muito bem, agora eu vou gerar no caso a minha sequência, tá? Então eu posso usar aqui uma variável aux do tipo string, Então aux vai ser igual, agora eu chamo a função Fibonacci 0 e 1 de quem? De n. E eu vou usar então a minha função MeshBox para mostrar o resultado. Então a sequência Fibonacci é igual, e uso mais aux. Nesse caso eu estou usando mais aux porque aux é uma variável do tipo string. Então vamos fazer um teste e verificar se está tudo ok. Então se eu entrar, por exemplo, com 0, a minha sequência, esquecemos de fechar um comando condicional aqui. Então faltou aqui o next, faltou um end-if aqui. Vamos executar novamente. Então, se eu colocar 0, minha sequência vai ser 0. Agora, se eu executar novamente com 1, a minha sequência vai ser 0 e 1. Se eu executar agora com 5, a minha sequência vai ser 0, 1, 2, 3 e 5. E se eu executar agora com 10, a minha sequência vai ser até 55. Ok? Então, nesse caso específico, eu tenho então a utilização da função então, e mostrando que eu posso então ter como retorno um valor, por exemplo, na forma de string. Se eu vier aqui então, vamos imaginar que eu tenha 2, 5, 7, 9, 10, por exemplo.
eu posso vir aqui também chamar a função Fibonacci do elemento 3 e ele vai me gerar a sequência, né, aqui. Nesse caso, ele está gerando, né, uma sequência. Vamos colocar esse alinhado, né, do outro lado. E aí, se eu fizer a cópia aqui, né, então eu tenho, no caso, a sequência Fibonacci de 5, eu tenho a sequência Fibonacci de 8 e tenho a sequência Fibonacci de 10. Okay? Então, nesse caso específico, eu também posso utilizar os recursos de criação de função para gerar uma string Fibonacci, por exemplo.